Top 5 esteroides anabolizantes para ficar gigante. Top 5 esteroides anabolizantes para bulk. O que será que temos nessa lista? Vamos começar com o nosso número 5, que vai ser um dos esteroides anabolizantes que é considerado, tá? Um dos esteroides anabolizantes mais saudáveis que se vai ter. Claro que isso é entre aspas. Claro que um esteroide anabolizante causa colaterais, isso ninguém, né, tem dúvidas. Qualquer hormônio em dose suprafisiológica, ou seja, acima do que o nosso corpo produz, ele vai causar colaterais. Então, não é o caso de tomar esse esteroide anabolizante para ter saúde. Porém, ele é considerado saudável porque ele melhora a densidade mineral óssea, melhora a imunidade, aumento da massa muscular, mas claro, não tem almoço grátis na farmacocinética. Ele também pode gerar ginecomastia, piora do perfil lipídico e por aí vai, inibição do eixo e por aí vai. Estamos falando do decanoato de nandrolona. Na verdade, estamos falando exatamente da nandrolona. Porém, se convencionou, né, se popularizou utilizar o decanoato de nandrolona. Esse éster longo ele é mais confortável nas aplicações. Por quê? Porque ele tem uma meia-vida maior. Então, num fenilpropionato de nandrolona, eu vou ter que aplicar dia sim, dia não, no máximo dia sim, 2 não. No caso do decanoato, eu posso fazer aplicações de 2 vezes por semana. E ele é uma droga que é muito tolerado em doses altas pelo organismo, gerando colaterais, mas mesmo assim os fisiculturistas aceitam bem essas dosagens altas e gera uma grande capacidade de ganhar massa muscular, preservando a imunidade, as articulações, né, o que torna um esteroide anabolizante, entre aspas, sustentável e por isso que está na nossa 5ª colocação. O efeito anabólico dele é considerável, mas temos outras na frente. Porém, muitos utilizam ele como base de um ciclo de esteroides anabolizantes, né, juntamente do nosso 4º lugar, que é a testosterona, que eu já vou falar, porque justamente ele melhora essa condição articular, né, e ajuda na imunidade, densidade mineral óssea e sustentabilidade com a rotina do treinamento. O nosso 4º lugar é a testosterona, e a testosterona é um hormônio natural do nosso corpo, é um hormônio que a gente produz, tanto homens quanto mulheres, e que é um hormônio sexual. Porém, a gente produz uma quantidade específica. Quando a gente fala de usar a testosterona para fins estéticos, são em doses suprafisiológicas, o que automaticamente vai refletir num aumento de colaterais. Então, quando a gente usa testosterona, né, para uma TRT, uma terapia de reposição hormonal, onde, por exemplo, num homem a gente não vai passar muito de 800 nanogramas por decilitro, tranquilo, isso não parece gerar uma grande inibição do eixo, considerável, não parece gerar uma piora da saúde, nem nada do tipo, ainda que alguns efeitos indesejáveis podem acontecer mesmo numa TRT, um pouquinho mais de oleosidade na pele, por exemplo, mas no geral não tende a ser muito grave, nem nada que vai incomodar demais o indivíduo ou tirar sua expectativa de vida radicalmente. Porém, quando a gente utiliza isso num bulk, numa quantidade maior, então, não vou utilizar 100 miligramas a cada 5 dias, não, vou utilizar 300 miligramas a cada 5 dias, automaticamente eu abro margem para ter resultados e efeitos colaterais. Mas, por ser um hormônio do nosso corpo, tanto dos homens quanto das mulheres, ele é muito bem aceito num protocolo bulk, né? Ele é realmente um construtor, uma base. Até porque combinando outros, você prioriza a sua libido. Quando você toma só Deca, por exemplo, a sua libido tende a zerar, que é até o famoso efeito Decadic. Você pode procurar no Google depois, fica a dica. Que eu já falei aqui no meu vídeo do perfil da Deca. Inclusive, encorajo você. Nando Twin, eu não conheço, né, a nandrolona, o decanoato de nandrolona, a Deca. Digita assim, ó, Deca Leandro Twin no YouTube. Eu dei a testosterona, o cipionato. O cipionato você não fez ainda. Cipionato, testosterona, Leandro Twin. Tudo que você digitar, provavelmente eu já fiz um vídeo, eu tenho mais de 500 vídeos. E o que eu não tiver, você vem e escreva aqui nos comentários. Então, 3º colocado, Dianabol, metandrostenolona. Então, um esteroide oral, que também tem a versão injetável, que também tem perfil aqui no canal completinho.
que causa um grande aumento de volume muscular, porque ele é o esteroide anabolizante mais forte que tem, mais anabólico que tem, miligrama por miligrama. Então, se você pegar 1 miligrama dele e 1 miligrama da testosterona e 1 miligrama da DECA, ele tem um poder anabólico, miligrama por miligrama, maior do que das outras e, inclusive, da segunda e da primeira colocada dessa lista. Por que ele não está lá na primeira? Porque a quantidade que você teria que usar para ficar equivalente miligrama por miligrama daquelas substâncias se torna inviável pela sua toxicidade, né, pela sua alteração das transaminases glutâmica, pirúvica e oxalacética, que é o TGO, TGP, que também é conhecido como AST e ALT. Então ele agride bastante o fígado, coisa que a testosterona e o decanoato de nandrolona não fazem tanto, porque não são 17 alfa-quelatos, não são metilados, e ele é um 17 alfa-quelato, um 17 AA. Então, isso tira a longevidade da droga. Então, eu não consigo fazer um ciclo de 12 semanas com segurança de um dianabol. Então, eu uso uma testo e uma DECA como base e um dianabol como um suplemento desse ciclo. Então, ela fica na nossa terceira colocação. Segundo lugar, e aí nós vamos entrar na oximetolona, que é o hemogenin. Então, o hemogenin, ele é uma droga extremamente potente para o ganho de massa muscular, mesmo em doses que são usuais de pessoas que têm a necessidade do medicamento. Então você pega um indivíduo que precisa usar o hemogenin. Ele vai utilizar uma quantidade X. Leandro, qual que é a quantidade? Por favor, consulte a bula. Eu já acabei de falar para você que a quantidade é a usual. Então é só você abrir a bula. Não precisa botar eu em saia justa. Ou também assista o vídeo no canal. Fica a dica. Mesmo nessa dosagem pequena, você tem um grande aumento de massa muscular. Alguns indivíduos aumentam essa dosagem 2, 3 vezes e têm resultados fantásticos de aumento de volume. A grande diferença é que ela é uma droga que retém muito líquido. O dianabol retém líquido, Leandro? Sim. A testosterona retém líquido em quantidade alta? Sim. O decanoato de nandrolona retém líquido? Sim. Mas o hemogenin, a oximetolona, é a campeã. Realmente ela retém muito líquido. É muito comum os indivíduos que utilizam o hemogenin ganharem na primeira semana 3, 4 quilos. Mas grande parte é água, a qual vai embora depois que você descontinua. Leandro, isso é ruim, quer dizer que eu perco tudo que eu ganhei? Não, você vai perder o líquido retido e, claro, um pouquinho do que o que você ganhou pelo crash metabólico, pelo um vale da sua testosterona. Vale quer dizer o quê? Não tenho a vindo de fora e nem a vindo de dentro, né? A vindo de fora já foi embora e a vindo de dentro vai começar a crescer. Nesse vale é onde você encontra as maiores perdas dos esteroides anabolizantes. Porém, quando você perde líquido retido, isso é bom. Por quê? Você reteu o líquido, efeito da droga, depois vai embora. O que você ganhou de massa muscular vai segurar a maior parte se você fizer uma boa TPC. Cuidados com essa droga, né? Pela retenção de líquido excessiva, aumento de pressão arterial é muito comum. Acne, aumento do TGO-TGP em quantidade elevada. É a droga que mais aumenta o TGO-TGP. Então, muito cuidado com o fígado quando se fala de oximetolona. A gente não consegue fazer a utilização dele por um longo período. O usual, e que não quer dizer que seja ideal, é até 4 semanas, mesmo assim com boa oferta de colaterais. É uma droga forte, muitos indivíduos tomam no primeiro ciclo e isso pode ser considerado até um erro. Leandro, faço com acompanhamento médico, porque o médico pode prescrever essa droga para mim, é uma história. Vou tomar por conta. Sou iniciante. Realmente contraindico, certo? E o nosso primeiro colocado, claro, vocês sabem, é a droga mais forte, razão androgênica 500/100. Leandro, quanto que é a testosterona? 100/100. Então quer dizer que ela é 5 vezes mais androgênica, ou seja, com mais capacidade masculinizante do que a própria testosterona? Exatamente. Então a trembolona é a droga mais anabólica que vai ter. E ela promove um ganho muito mais seco, né, do que as outras drogas. Então ela é muito bem utilizada num bulk limpo. Então você consegue aumentar muito a massa muscular e, usando ela, perder gordura corporal junto ou minimamente controlar muito acentuadamente.
Mas claro, não existe almoço grátis na farmacocinética, nunca se esqueça disso. Se a droga é boa, dá colateral. Se ela é boa pra caramba, ela dá colateral pra caramba e ponto. Então é comum colaterais de aumento de pressão arterial. O humor, né, por ela ser 5 vezes mais androgênica do que a própria testosterona, tende a ficar péssimo. Mulheres, cuidado com o efeito masculinizante. Não é só a testosterona que eu falei aqui. É também a trembolona, por ser 5 vezes mais androgênica. Então a chance de você masculinizar com ela é certeza, em quantidade elevada. Então aumento de clítoris, voz, queda de cabelo, crescimento de pelo na cara e etc. Não é incomum, né, do uso da trembolona com as mulheres. Causa uma inibição severa do eixo HPT. Então, mesmo com 1 ou 2 aplicações, você consegue observar uma grande inibição do eixo. Então, depois, para recuperar, pode ser necessário uma intervenção de terapia pós-ciclo muito acentuada, com gonadotrofina coriônica humana, né, estimulantes de LH, hormônio luteizante, folículo estimulante, como tamoxifeno, clomifeno, etc. Ainda que o clomifeno não tenha sinergia com o tamoxifeno e faça o que ele faz de forma menos eminente, então não é tão usável, né? Isso já razoavelmente, vamos dizer assim, que diminuiu a sua incidência de uso, ainda que tem posologias adequadas, mas realmente a TPC da trembolona ela é muito trabalhosa e isso pode gerar grandes perdas. Por quê? Porque o vale é muito maior. Então, às vezes, não compensa utilizar ela para quem faz ciclo e TPC. Talvez seja uma droga muito mais bem aproveitada para um Blast Cruise. Leandro Twin, o que é um Blast Cruise? É um protocolo competitivo de esteroides anabolizantes. Gosto sempre de citar no vídeo dos esteroides anabolizantes de que temos uma maneira a utilizar os esteroides anabolizantes de forma legal e correta. E é por isso que, por exemplo, esse vídeo não tem problema nenhum no YouTube, porque eu estou instruindo, né, as pessoas que estão aqui a fazer a utilização correta. Procure o profissional competente e capacitado. Veja só que eu não usei a palavra profissional formado e com diploma, porque isso não necessariamente torna ele capaz de te ajudar. Então procure um indivíduo que tenha formação, tem a legalização de passar isso para você e a capacitação, ok? Isso é muito importante. Nem todo médico endócrino tem capacidade intelectiva de te prescrever algo com qualidade. Falamos de bulk aqui, que tal agora top 7 drogas para perder gordura? Leandro, o que vem ali? Com certeza o primeiro lugar é T3, T4, é efedrina, é clenbuterol. Não é nada disso. É muito mais forte. Então fique com esse vídeo, mas clica no gostei e se inscreva no canal. Valeu. Pessoal, as 7 drogas mais potentes para queima de gordura. O primeiro lugar, Leandro, eu tenho certeza, é efedrina, é clenbuterol, é T3, T4. Errou todos, meu amigo. O primeiro é um negócio muito acima disso. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Só começando o vídeo, lembrando